vamos falar sobre a segunda lição: controlar seus gastos. Você já sentiu que, não importa o quanto você ganhe, o dinheiro simplesmente desaparece? Você trabalha duro, recebe seu salário e, antes mesmo do mês acabar, tudo já foi embora. Se isso acontece com você, saiba que esse problema não é novo. Lembra dos nossos amigos da primeira lição, Bansir e Kubi? Há milhares de anos, na próspera cidade da Babilônia, as pessoas enfrentavam os mesmos desafios. Mas aqueles que aprenderam a dominar o dinheiro prosperaram e construíram riquezas que atravessaram gerações. Hoje, nós vamos mergulhar na segunda grande lição do homem mais rico da Babilônia. É uma lição simples mas extremamente poderosa e será um dos alicerces para a sua prosperidade financeira: controlar seus gastos. Mas antes de chegarmos lá, vamos relembrar o primeiro grande ensinamento que mudou a vida de Bansir e Kubi. Nossos protagonistas, Bansir e Kubi, estavam vivendo uma vida de frustração e desesperança. Trabalhando arduamente todos os dias, mas ainda assim, sempre se viam atolados em dívidas e dificuldades financeiras. Apesar de seu esforço contínuo, parecia que nunca conseguiam escapar do ciclo da escassez. O pior de tudo era que, por mais que tentassem, não conseguiam sequer guardar uma pequena quantia para o futuro. Desesperados e buscando respostas, os dois amigos decidiram procurar Arkad, o homem mais rico da Babilônia, na esperança de que ele pudesse compartilhar algum segredo para alcançar a prosperidade. Quando finalmente encontraram Arkad, ele os recebeu com um sorriso tranquilo, mas cheio de sabedoria. Ele revelou a eles um princípio simples, mas de impacto profundo. De cada moeda que você ganha, guarde pelo menos 10% para si mesmo, antes de pagar qualquer outra coisa. Bansir e Kubi, surpresos e confusos, não conseguiram entender a profundidade dessa lição à primeira vista. Eles acreditavam, até então, que todo o dinheiro que recebiam era deles para gastar como bem quisessem. No entanto, Arkad ensinou algo crucial para a construção de uma base financeira sólida: quando você recebe o seu salário, não o distribua imediatamente. O fazedor de pão, o fazedor de sandálias, os comerciantes da Babilônia, todos recebem uma parte do seu esforço, mas você nunca deve esquecer de reservar uma parte para si mesmo. Esse conceito, embora simples, foi transformador. Até então, eles não tinham percebido que, ao viver para pagar contas e dívidas, estavam negligenciando a parte mais importante da equação: seu próprio futuro. Arkad explicou que, ao guardar uma parte do que ganham antes de qualquer outro pagamento, não estavam apenas economizando, mas começando a construir sua própria riqueza. No começo, tanto Bansir quanto Kubi sentiram como se fosse um sacrifício. Eles tinham tantas obrigações financeiras que a ideia de separar uma quantia para si mesmos parecia irreal. Mas, com o tempo, algo surpreendente aconteceu: uma pequena reserva começou a se formar. E, ao contrário do que imaginavam, esse gesto de guardar 10% de seus ganhos não teve um impacto negativo em seus orçamentos diários. Ao contrário, logo perceberam que, uma vez estabelecido o hábito de guardar, esse dinheiro começava a se multiplicar. A reserva, que antes parecia insignificante, foi crescendo lentamente. Eles entenderam que, ao seguir esse princípio simples de pagar a si mesmos primeiro, estavam plantando as sementes para um futuro financeiramente mais seguro. Este é o primeiro passo para conquistar independência financeira, um princípio que Arkad, com toda a sua sabedoria, destacou como essencial. Não importa o quanto você ganha, o importante é o quanto você consegue reservar para seu próprio futuro dentro da sua realidade. Porque, como ensina o homem mais rico da Babilônia, a verdadeira riqueza começa quando você aprende a pagar a si mesmo primeiro. E esse pequeno gesto de disciplina financeira, no longo prazo, tem o poder de transformar vidas. Bansir e Kubi estavam mais uma vez frustrados. Apesar de seus esforços constantes para melhorar sua situação financeira, sentiam que o dinheiro nunca era suficiente. A cada mês, o salário mal cobria as despesas, e o desejo de ter mais e o suficiente para se considerarem ricos parecia estar muito longe. Decidiram, então, voltar até Arkad, o homem mais rico da Babilônia, para buscar respostas. Eles queriam entender por que, apesar de tanto trabalho, suas finanças estavam sempre escassas. Arkad, vendo que haviam se desenvolvido no primeiro princípio, revelou a eles a segunda lição:
muito simples, mas fundamental para alcançar a prosperidade. Controle os seus gastos. Ele explicou que, após pagar a si mesmo primeiro, o próximo passo para alcançar a verdadeira riqueza era aprender a dominar suas despesas. Não basta apenas guardar uma parte do que você ganha. Você precisa aprender a controlar o que faz com o que sobra, disse Arcade. Ele ensinou que, ao invés de se deixar levar pela tentação de gastos desnecessários, o segredo estava em manter um equilíbrio, estabelecendo limites claros para aquilo que era realmente necessário, evitando os luxos que frequentemente eram oferecidos pelos mercadores de Babilônia. A busca por status e conforto fazia parte da cultura da Babilônia, mas Arcade nos ensina que esse comportamento, apesar de ser comum, era uma armadilha financeira. Esse comportamento é um reflexo daquilo que vemos até hoje em muitos lugares, incluindo o Brasil. Quantas vezes, após um aumento salarial, não vemos um aumento proporcional nas compras e nos gastos com itens que não são essenciais? As pessoas tendem a elevar seu padrão de vida de maneira descontrolada, sem refletir se realmente precisam de tudo o que estão adquirindo. Essa é a armadilha da inflação do estilo de vida, um ciclo vicioso que impede a construção de riqueza e muitas vezes é um dos principais fatores para que as pessoas não consigam ter paz e tranquilidade financeira, pois constantemente estão comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas que nem conhecem. Arcade conclui: resista à tentação de elevar seu estilo de vida de maneira desnecessária e descontrolada. Nunca, em hipótese alguma, se deve gastar mais do que se ganha. Esse é o caminho para garantir que, mesmo que seus rendimentos aumentem, você consiga manter um controle financeiro eficiente e, eventualmente, alcançar a verdadeira liberdade financeira. Em sua jornada de aprendizado, Bansir e Kobe logo entenderam que a chave para controlar seus gastos estava em entender a diferença entre o essencial e o supérfluo. Na antiga Babilônia, a distinção era clara. Os cidadãos sabiam que a alimentação básica e uma moradia funcional eram necessidades, enquanto banquetes luxuosos e palácios grandiosos estavam no reino dos desejos. Arcade, sempre sábio, ensinou que, para alcançar a liberdade financeira, era necessário aprender a diferenciar o que é realmente necessário do que é apenas um desejo passageiro. Ele os advertiu para não se tornarem escravos de seus próprios desejos e, assim, serem consumidos pela busca incessante por bens materiais. Ele sabia que a chave da riqueza estava em viver abaixo dos próprios meios e priorizar o que realmente importava. Na Babilônia, essa sabedoria era essencial. No Brasil, vemos um comportamento semelhante. Muitos gastam excessivamente com serviços e produtos que, no fundo, são desnecessários, como assinaturas de streaming que não são utilizados, delivery de comida, compras impulsivas em lojas de roupas e até mesmo carros e objetos que não podem manter, simplesmente para manter uma imagem social que os aprisiona em dificuldades financeiras. Esses gastos podem não parecer significativos a princípio, mas, somados ao longo do tempo, se tornam uma parte substancial do orçamento e drenam suas finanças. Quando a maioria das pessoas começa a gastar de forma impulsiva, sem refletir sobre suas reais necessidades, o dinheiro acaba indo embora sem deixar qualquer sensação de satisfação duradoura. Arcade sempre dizia que para construir riqueza, a chave estava em controlar os gastos, que ao longo do tempo se acumulam e se tornam um obstáculo ao crescimento financeiro. Uma dica prática que ele ofereceu a Bansir e Kobe foi: criem uma lista de prioridades. Determinem o que é realmente necessário e importante para a sua qualidade de vida, por exemplo, fazer uma pequena viagem com a família é uma atividade que criará uma memória afetiva e duradoura do que comprar um item caro que não trará satisfação. Escolher bem os seus gastos e evitar gastos desnecessários é primordial para uma vida financeira tranquila e equilibrada. No mundo moderno, isso poderia ser traduzido em cortar aqueles custos que não trazem o retorno real, como compras por impulso e serviços que não se encaixam em seus objetivos financeiros. Se você quer garantir um futuro financeiro mais estável e alcançar a independência financeira, a prática de diferenciar o essencial do supérfluo é fundamental e libertadora. Uma dica prática: crie uma lista de prioridades para cortar gastos desnecessários. Identifique onde você pode economizar sem sacrificar sua qualidade de vida. E reflita sobre seus gastos. Bansir e Kobe,
Após ouvirem os ensinamentos de Arcade sobre como controlar seus gastos e alcançar a prosperidade, agora estavam em busca de ferramentas práticas para implementar essas lições em suas próprias vidas. Arcade sabia que o segredo para a verdadeira riqueza estava em não apenas entender os conceitos financeiros, mas em aplicá-los de forma disciplinada e organizada. Uma das ferramentas que você pode utilizar é o método 50-30-20, uma técnica simples e eficaz para organizar as finanças pessoais. Ao dividir seus rendimentos dessa forma, você pode garantir que suas necessidades serão atendidas, ao mesmo tempo em que não deixa de satisfazer seus desejos com moderação e, principalmente, poupar e investir para o futuro. 50% para necessidades. Isso inclui moradia, alimentação, transporte e outras despesas essenciais. Essas são as despesas que não podem ser adiadas ou ignoradas. 30% para desejos, gastos com lazer, hobbies e bens não essenciais, que devem ser limitados, mas ainda assim podem fazer parte de uma vida equilibrada. 20% para poupar e investir. Essa parte deve ser reservada para a construção de riqueza, seja em uma conta de poupança, investimentos ou outros instrumentos financeiros. Você também pode usar aplicativos financeiros, uma ferramenta poderosa para o mundo moderno. Com a tecnologia ao nosso alcance, podemos facilmente rastrear nossos gastos, identificar onde estamos exagerando e corrigir nossos hábitos financeiros. Existem diversas opções, tanto gratuitas quanto pagas, que entregam relatórios detalhados sobre categorias de despesas, metas de poupança e até dicas para otimizar seu orçamento. O método dos envelopes também é uma estratégia visual e prática para controlar os gastos diários. A ideia é separar o dinheiro em envelopes distintos, cada um destinado a uma categoria específica, necessidades, desejos, poupança, etc. Quando o dinheiro de um envelope acabar, não é possível gastar mais naquela categoria até o mês seguinte. Essa abordagem ajuda a ter um controle mais rígido sobre os gastos e a evitar surpresas no final do mês. Agora que você conhece as ferramentas para controlar seus gastos e os primeiros princípios da educação financeira, é hora de agir. Como Arcade nos ensinou, a verdadeira riqueza começa com o controle financeiro e a disciplina de poupar. Comece a cortar os gastos desnecessários hoje mesmo e a reservar uma pequena parte do que ganha para construir os alicerces da sua independência financeira. Não importa se são pequenas despesas no seu dia a dia, ou aquele impulso para comprar algo que você realmente não precisa. Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados a longo prazo. Quais desafios você enfrenta ao controlar seus gastos? Compartilhe suas dificuldades nos comentários abaixo. Vamos juntos encontrar soluções práticas para melhorar nossas finanças pessoais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever-se no canal para mais dicas sobre como construir um futuro financeiro mais próspero. Juntos, podemos aplicar a sabedoria de Arcade e alcançar a independência financeira. E no próximo episódio, Arcade revelará um segredo ainda mais poderoso para construir riqueza. Não perca! Até lá!